Dirigi um carro nacional para participar de uma reunião de ex-colegas do ensino médio. Quando cheguei ao hotel, a maioria já estava lá. Todos pareciam ter se saído muito bem, alguns tinham bolsas de estudo, outros dirigiam BMWs. Havia até um Rolls-Royce preto estacionado. Assim que desci do carro, um colega cujo nome eu nem lembrava me olhou com desprezo. Uau, você não era o responsável pelo comitê de estudos da nossa turma? Como acabou assim, dirigindo um carro nacional? Durante a refeição, todos brindaram animadamente, mas o dono do Rolls-Royce me ignorou por completo. Apenas o líder da turma se sentou ao meu lado com um copo de vinho, tentando ser cordial. Não se preocupe. Mesmo que seu carro não seja tão bom quanto o deles, acho que um dia você também vai dirigir um carro de luxo. Sorri de leve e respondi em voz baixa. Esse não é um carro qualquer. É chamado Phantom S9. Se não fosse pelo fato de você ter me mandado tantas mensagens, eu nem teria vindo. Por respeito aos velhos amigos, cancelei uma reunião importante e consegui liberar apenas 1 hora. Mas, para minha surpresa, não houve uma única conversa sobre nossa juventude. Tudo se resumia a ostentação vazia e bajulação. Não gostei da atmosfera, então me levantei para sair. Vendo isso, o líder da turma tentou me impedir. Não há nada de vergonhoso em dirigir um carro nacional. Não vá embora assim tão depressa. Eu ia responder, quando aquele mesmo colega que zombara de mim antes lançou um olhar de desprezo. Exato, exato. Faz tantos anos que não nos vemos. Você não quer colocar a conversa em dia? Mas, pelo que percebo, ninguém parece interessado em falar com você. E, no fim, ele riu. Olhei para ele friamente e respondi. Não precisa. Só vim por respeito ao líder da turma. No futuro, poupe-se do trabalho de me convidar para reuniões inúteis como esta. Mal terminei de falar, Malcolm, que era o centro das atenções, levantou-se de repente. Griffin, o que você quis dizer com isso? Está insinuando que não somos dignos de comer com você? Ficou claro que Malcolm distorceu minhas palavras de propósito, mas os outros não entenderam assim. Uau! Dirige um carro nacional barato e ainda se acha superior aos outros. Antes de vir, achei que aqueles alunos exemplares seriam impressionantes, mas vejo que você não passa de um fracasso. De que servem boas notas? No fim, você se torna apenas um oficialzinho. Bem, tecnicamente, ele não estava errado. Todos os funcionários públicos do país podiam ser considerados oficiais. Griffin, acho que você está chateado porque foi ignorado e agora inventa desculpas para sair. As pessoas naturalmente se dividem em diferentes níveis. E você? Pode ter tido boas notas, mas, no fim, continua sendo um simples funcionário público. Eu só queria sair dali rápido, mas os comentários de Malcolm inflamaram a raiva coletiva. Respirei fundo. Sinto muito por hoje, mas tenho uma reunião importante daqui a pouco. De qualquer forma, pago a refeição. Comam e bebam à vontade. O restaurante me trouxe a conta, e, enquanto eu pegava meu casaco, uma figura atraente bloqueou meu caminho. Ah, agora quer bancar o generoso quando nem tem dinheiro? Esta refeição custará milhares de dólares. Acha que pode pagar com esse saláriozinho? Ela usava um vestido vermelho chamativo, e o aroma exagerado do perfume me fez espirrar várias vezes. Griffin, com essa cara, não lembra de mim? Perguntou com um sorriso insinuante. Olhei para ela, confuso, e balancei a cabeça. Desculpe, conheci muita gente nesses anos. Acho que sou ruim para lembrar rostos. A verdade é que não fazia ideia de quem ela era. Ela ergueu as sobrancelhas e soltou uma risadinha sarcástica. Griffin, não finja. Você me perseguiu por 3 anos no ensino médio. Assim que ela falou, uma imagem vaga surgiu na minha mente, mas a mulher à minha frente parecia bem diferente da menina da escola. Hesitei e perguntei com cautela. Você é? Antes que eu completasse, ela sorriu com ar triunfante. Olha só, depois de tantos anos, você ainda não me esqueceu. Mas aviso, não tem ideias estranhas. Estou noiva, e meu noivo não é ninguém menos que Malcolm Fitzroy. O nome soou familiar. Então, aquele Rolls-Royce na entrada devia ser deles. Mas o que isso tinha a ver comigo? Eu tinha um grupo inteiro me esperando para iniciar uma reunião importante. Se não saísse logo, chegaria atrasado. Vendo meu silêncio, ela continuou, debochada. Funcionários públicos não ganham muito. Que tal trabalhar para meu noivo? Ele te pagaria $1000 por mês. Tenho certeza de que é mais do que você ganha agora. Assim que terminou, caiu na risada. Não entendi por que pessoas assim sempre precisavam humilhar os outros para se sentir superiores. Respirei fundo. Seria a última vez que compareceria a uma reunião dessas. Ignorei as provocações de Thalia, peguei meu casaco e disse friamente. Acabou? Então saia da frente. Tenho coisas a fazer. Mal dei alguns passos, Malcolm bateu a mão na mesa com força. De repente, uma dúzia de homens fortes, vestidos de preto, entrou na sala. Vi nos uniformes o nome Fitzroy Group, uma das maiores empresas de Langston City. Malcolm bebeu de um gole só e arrotou. Griffin, eu te dei permissão para sair? Fechei os olhos, mantendo a calma.
Minhas pernas estão presas ao meu corpo. Não preciso da sua permissão para andar. Ele riu alto. Não percebe que é apenas um funcionário público qualquer? Não vê onde está? Este restaurante pertence à minha família. Acha que pode sair sem minha autorização? Hoje, você não sai por aquela porta. O líder da turma percebeu o clima pesado e tentou intervir com palavras gentis. Ei, acalmem-se. Somos colegas há mais de 10 anos. Não vale a pena estragar tudo por uma bobagem. Então, virou-se para mim, Griffin, cara, finalmente nos reunimos. Como quer ir embora agora? Senta, vamos conversar com calma. Sabia que ele estava tentando mediar, mas meu tempo estava acabando. Sinto muito, sei que estrago a festa, mas realmente preciso resolver um assunto urgente. Há um grupo me esperando para começar uma reunião. Mal terminei, Malcolm jogou o copo com força na mesa. Griffin, para com isso. Você é apenas um funcionário de baixo escalão. Que reunião importante poderia ter? Está dizendo que um grupo inteiro está te esperando? Acha mesmo que é algum tipo de líder? Só te chamo de oficial por educação. Sem isso, você não passa de um nada. Eu ia responder, mas o líder da turma segurou minha mão e sussurrou, preocupado. Acho melhor você se desculpar com Malcolm. A família Fitzroy é uma das mais poderosas da cidade. Se você ofendê-los, pode perder o emprego. Às vezes é melhor ceder. Perder meu emprego? Se eu não estivesse tão sóbrio, acharia que estava bêbado. No meu nível atual, a única forma de me demitir seria com uma ordem direta das mais altas autoridades. Por mais rica que fosse a família Fitzroy, mesmo que sua fortuna se igualasse à de um país, não teria poder real sobre mim. Soltei a mão dele e falei, firme. Malcolm, se sua birra comigo é porque um dia gostei da sua noiva, deixe-me esclarecer, não tenho mais nenhum interesse nela. Foque sua energia em outra coisa. Você e eu não somos do mesmo nível. Minha intenção era apenas encerrar aquilo, mas Malcolm ficou furioso, com os olhos injetados de sangue. Quer dizer que peguei um lixo, e minha noiva não vale nada para você? O que significa isso de não somos do mesmo nível? Langston está cheio de empresas da minha família. Quem você pensa que é? Antes que ele falasse mais, Talia interveio para apoiar. Griffin, o que você quer dizer com isso? Não sou boa o suficiente para você agora? Você não sai daqui sem explicar. Embora tudo isso fosse verdade, mordi a língua para não humilhá-los. Não tenho tempo para isso. Mande seus homens abrirem a porta. Mesmo com todas as provocações, eu mantive a calma, evitando estragar ainda mais a situação. Mas, quando tentei sair, os seguranças me seguraram com força. Malcolm se aproximou e me deu um tapa no rosto. Acha que é importante? Sabe de quem é o nome que este hotel carrega? Na escola, você não era o certinho que vivia dedurando os outros? Vai, liga para alguém. Quero ver se agora alguém vem te salvar. Cerrei os dentes e encarei Malcolm com frieza. Ouça, esta é a sua última chance. Na escola, eu te alertava pelo seu próprio bem. Agora que é adulto, pense nas consequências antes de agir. Ele riu, olhando para todos. Ouviram isso? Ele quer que eu pense nas consequências. Mesmo que eu destrua sua vida hoje, o que você vai fazer? Achou que ser o melhor aluno faria de você um peixe grande? Antes de sair daqui, descubra qual é o peso da família Fitzroy nesta cidade. Levantei a cabeça devagar, controlando minha raiva com esforço. Já ouviu falar que sempre há alguém maior e mais forte? É melhor não provocar certas pessoas. Se me soltar agora, quem vai se arrepender depois é você, não eu. Ele continuou sorrindo torto, confiante no poder que achava ter. Os seguranças me seguravam pelos braços, impedindo qualquer movimento. O burburinho dos antigos colegas encheu a sala, alguns riam nervosos, outros olhavam. Os seguranças me seguravam pelos braços como se eu fosse um criminoso. O ar no salão estava pesado, sufocante, misturado ao cheiro forte de vinho derramado e perfumes caros demais. Malcolm me encarava com aquele sorriso arrogante, convencido de que tinha poder absoluto sobre mim. Sua voz ecoou como um soco no silêncio. Você sabe com quem está lidando? Acha que pode me ameaçar? Esta cidade é da minha família. Se eu quiser, você perde tudo em um estalar de dedos. As risadas cúmplices dos colegas soaram como lâminas perfurando minha paciência. Eu respirei fundo. Não porque estivesse com medo, mas para segurar algo dentro de mim, algo que, se saísse agora, mudaria tudo. Olhei diretamente para Malcolm, com uma calma que fez sua expressão oscilar por um segundo. Malcolm, vou te dar uma última chance. Mande seus homens me soltarem. Agora. Ele riu tão alto que algumas taças caíram sobre a mesa. Você deve estar louco. Está cercado, não vai a lugar nenhum. Nesse momento, meu celular vibrou no bolso. Consegui mover a mão o suficiente para atender. Do outro lado, uma voz firme. Diretor Griffin, estamos todos no auditório. As delegações estrangeiras já chegaram. Precisamos de você para iniciar a cúpula. Silêncio mortal no salão. A palavra diretor ecoou como um trovão. Alguns colegas franziram a testa, sem entender.
Malcolm gargalhou, tentando disfarçar o desconforto. Diretor? Do quê? De uma escolinha? Não respondi. Apenas olhei para a tela do celular e disse calmamente. Estou a caminho. Preparem os tradutores. Desliguei. Nesse instante, os seguranças ainda me seguravam, sem perceber a tempestade que estavam prestes a despertar. Eu sorri de lado, peguei outro celular no bolso interno do paletó, um modelo especial, criptografado, e digitei um único código. Segundos depois, o som distante de motores poderosos ecoou do lado de fora. Vidros tremeram. Portas duplas do salão se abriram com violência. Homens de terno preto, com distintivos dourados no peito, entraram em formação perfeita. Atrás deles, uma mulher alta, de salto fino e expressão gélida, caminhava com passos firmes. A atmosfera mudou instantaneamente. O líder da equipe falou alto e claro. Atenção! Todos, mantenham a calma. Este recinto está sob jurisdição do Conselho Nacional. Malcolm empalideceu. A cor sumiu do rosto de Thalia. Os risos cessaram como se tivessem sido cortados com uma lâmina invisível. O líder veio direto até mim, ignorando os seguranças que, agora, tremiam. Diretor Griffin, lamentamos o atraso. Sua escolta está pronta. Os seguranças que me seguravam recuaram imediatamente, como ratos assustados. Malcolm deu um passo para trás, a voz falhando. Diretor. Como assim? Peguei meu casaco com calma e vesti, ajustando os punhos da camisa branca. Então olhei para Malcolm, minha voz baixa, mas carregada de gelo. Eu tentei te avisar. Sempre existe alguém que você não pode provocar. Os homens do conselho cercaram a área, isolando a entrada. A mulher de salto fino me entregou um tablet com o cronograma da cúpula internacional. Ela falou em tom respeitoso. Senhor, os chefes de estado já estão no auditório. Precisamos ir. Antes de sair, voltei-me para a mesa onde todos os meus antigos colegas me olhavam com olhos arregalados, misto de medo e incredulidade. Foquei em Malcolm, que agora parecia uma sombra do homem arrogante de minutos atrás. Ah, e quanto à conta, fiz uma pausa e sorri levemente. O restaurante é do governo, Malcolm. Considere um presente, do funcionário público de baixo escalão. Dei meia volta e caminhei em direção à porta. O som das botas da equipe ecoava como trovões. Assim que passei pelo corredor, ouvi um copo quebrar atrás de mim. Talvez fosse a taça de Malcolm. Talvez fosse o som da queda da sua arrogância. No estacionamento, o Rolls-Royce preto ainda estava lá, mas ao lado dele, uma fileira de SUVs blindados me aguardava, com bandeiras oficiais tremulando sob as luzes da noite. Entrei no carro principal. Portas se fecharam. Sirenes discretas acenderam. Enquanto nos afastávamos, respirei fundo. Atrás de mim, deixava apenas um salão cheio de rostos pálidos e corações esmagados pelo peso da verdade. E, pela primeira vez naquela noite, eu sorri de verdade. As luzes da cidade refletiam nos vidros blindados do SUV enquanto eu percorria a avenida principal escoltado pela frota. Dentro do carro, o silêncio era quase sagrado. Apenas o som do motor híbrido ronronando suavemente e a voz da agente, Helena, que lia meu cronograma. Senhor, a cúpula econômica internacional já começou. Os líderes da Aliança Oriental e do Bloco Ocidental estão no auditório. Todos aguardam sua abertura oficial. Ela fez uma pausa, me lançando um olhar pelo retrovisor. Quer que eu cancele a coletiva de imprensa após o encontro? Não. Ajustei a gravata com calma, como se não tivesse acabado de sair de um inferno social. Quero que mantenham tudo como planejado. Helena assentiu, mas seus olhos diziam mais. Ela sabia que algo tinha acontecido naquele jantar. Ela sabia que eu estava segurando uma raiva fria, calculada. Malcolm Fitzroy. Esse nome ecoava na minha mente como um zumbido irritante. Filho de um império econômico? Dono de hotéis e restaurantes? Para muitos, ele era um rei. Para mim, apenas um grão de areia. Mas um grão de areia pode causar uma tempestade se for ignorado. Aquele jantar tinha me mostrado algo importante. O passado nunca fica para trás. E às vezes, ele volta para testar se você esqueceu quem realmente é. Cena no salão, o caos após minha saída. Enquanto meu comboio se afastava, no restaurante, o silêncio era sufocante. Malcolm estava parado, mãos trêmulas, o suor descendo pela têmpora. Seus olhos encaravam a porta por onde eu havia saído, como se esperasse que eu voltasse para acabar com ele de vez. Thalia tentou quebrar o clima com uma risada nervosa, mas a voz falhou. Gente, isso foi um teatro, né? Tipo, ele contratou aqueles caras para parecer importante, não foi? Ninguém respondeu. Os colegas trocavam olhares, alguns com medo, outros com puro arrependimento por terem zombado de mim minutos antes. O líder da turma, que tentará me defender, respirou fundo e encarou Malcolm. Que diabos você fez, Malcolm? Ele não é só um funcionário público. Aqueles distintivos eram do Conselho Nacional de Segurança Estratégica. Cara, esse nível é inacessível até para governadores. Malcolm socou a mesa com tanta força que a madeira vibrou. Não me venha com isso. Ele era só um nerd idiota na escola. Não tem como.
Não tem como ele ter chegado tão longe. Mas no fundo, algo queimava no peito dele, medo. E orgulho ferido. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e fez uma ligação. É o Malcolm. Quero um dossiê completo sobre Griffin. Agora. Descubram onde ele mora, com quem anda, tudo. E se ele tem inimigos, nós vamos usar isso. Enquanto desligava, um sorriso perverso surgia em seu rosto. Se Griffin queria guerra, ele teria. Voltando ao comboio. O carro entrou em um túnel iluminado, enquanto Helena falava baixo pelo rádio com as equipes que já estavam posicionadas no auditório. Tirei o celular pessoal do bolso. Havia dezenas de mensagens não lidas. Velhos colegas, agora arrependidos, mandavam desculpas. Outros, em pânico, queriam conversar. Ignorei todas. Mas uma mensagem chamou minha atenção. Ele não vai parar. Já começou a se mover. Cuidado. Era de um número desconhecido, criptografado. Arqueei uma sobrancelha. Malcolm já tentando algo? Ingênuo. Ele não tinha ideia de onde estava se metendo. Senhor? Helena percebeu meu silêncio. Problemas? Nada que vá durar muito tempo. Meu tom foi frio. Apenas, certifique-se de que temos olhos em todos os movimentos da família Fitzroy a partir de agora. Helena digitou algo no tablet. Ordem registrada. Equipe de contra-inteligência ativada. Sorri levemente. A guerra começara. Portas de vidro se abriram. O flash das câmeras explodiu como relâmpagos. Jornalistas gritavam perguntas em vários idiomas. Minha imagem já estava sendo transmitida ao vivo para dezenas de países. Enquanto caminhava pelo tapete azul, senti o peso das expectativas globais. Chefes de Estado, embaixadores, CEOs das maiores corporações do mundo, todos se levantaram quando entrei. Não porque eu era um simples funcionário público, mas porque, naquele salão, eu representava a voz que decidiria o futuro econômico de continentes inteiros. Subi ao palco. Ajustei o microfone. Respirei fundo. Senhoras e senhores, bem-vindos à Cúpula Econômica Internacional. Aplaudiram de pé. Enquanto as câmeras filmavam meu rosto sereno, uma única imagem passou pela minha mente, o olhar arrogante de Malcolm quando me chamou de inútil. Sorri internamente. Malcolm, você acaba de declarar guerra ao homem errado. Saí do restaurante com passos firmes, embora por dentro a raiva queimasse como fogo líquido. O ar da noite parecia denso, quase sólido, cada respiração parecia carregar o gosto amargo da humilhação. Atrás de mim, as risadas ecoavam como punhaladas, zombando da minha paciência, zombando de tudo que conquistei. Aquele hotel luxuoso, iluminado por luzes artificiais que refletiam em carros caros estacionados na entrada, se tornava, para mim, uma arena marcada por um erro. Eu nunca deveria ter aceitado esse convite. Mas agora, não era apenas sobre um jantar de colegas. Não era sobre um encontro nostálgico. Era sobre algo muito maior, respeito. Eles haviam cruzado uma linha. Malcolm, com aquele sorriso torto, aquela arrogância barata sustentada pelo sobrenome, realmente acreditava que o mundo girava ao redor dele. E Thalia, por que ela precisou abrir a boca? O que ganhava me humilhando diante de todos, oferecendo um emprego medíocre como se estivesse me salvando? Talvez precisasse disso para alimentar seu ego, talvez fosse só vaidade. Pouco importava. Meu carro estava parado sob uma luz amarelada, simples, sem ostentação. O tipo de carro que para eles representava fracasso, mas para mim era apenas um meio de transporte temporário. Eles não tinham ideia de nada, absolutamente nada. Abri a porta, entrei e fechei com calma. O som da porta batendo ecoou como um ponto final naquela cena patética. Respirei fundo, deixei as mãos no volante por alguns segundos e senti a fúria se transformando em algo frio, preciso, letal. Liguei o carro, mas antes de engatar a marcha, peguei o celular e fiz a primeira ligação. Senhor Liu, minha voz saiu baixa, controlada, mas carregada de um peso que qualquer um que me conhecesse saberia interpretar. Do outro lado, silêncio por alguns segundos, seguido por um tom respeitoso. Diretor, o senhor precisa de algo? Fechei os olhos por um instante. A palavra diretor trouxe uma sensação agridoce. Eles me chamavam assim porque era isso que eu era, um homem no topo, alguém cuja assinatura poderia mover fortunas, derrubar impérios ou erguê-los. Mas para aqueles idiotas lá dentro, eu não passava de um servidor público qualquer. Que ironia deliciosa. Quero saber tudo sobre a Fitzroy Group em no máximo 2 horas. Estrutura, ramificações, fluxos financeiros, fornecedores, parceiros, qualquer coisa que possa se tornar uma fraqueza. Tudo. Falei pausadamente, saboreando cada palavra. Do outro lado, ouvi apenas um. Sim, senhor. Em 2 horas estará na sua mesa. Encerrei a chamada e respirei fundo. Girei a chave, e o ronco do motor preencheu o silêncio da noite. Parti devagar, mas por dentro cada segundo parecia cronometrado. Sabia que, em questão de horas, Malcolm e seus seguranças iriam aprender a lição mais importante de suas vidas. Nunca, jamais, toque em alguém sem saber com quem está lidando. Enquanto dirigia, flashes da cena me vinham à mente, a risada abafada de Thalia,
O olhar de desprezo de Malcolm, os comentários venenosos dos outros. Cada lembrança era combustível. Mas havia algo mais profundo, não era apenas sobre ego. Era sobre princípios. Eu sempre acreditei que o poder verdadeiro não precisa ser exibido, ele simplesmente existe, silencioso, até ser provocado. Cheguei ao prédio onde ficava meu escritório particular. Um espaço minimalista, mas equipado para ser meu centro de operações. Subi pelo elevador panorâmico, observando as luzes da cidade se estenderem como um tapete brilhante sob meus pés. Quando as portas se abriram, a primeira pessoa que vi foi Claire, minha assistente de confiança, já segurando um tablet. Senhor, recebi sua mensagem. O senhor tem 15 minutos antes da videoconferência com o ministro. Deseja reagendar? Olhei para ela, meu semblante refletindo a decisão que já havia tomado. Não. Essa reunião será breve. Depois disso, temos outro tipo de prioridade. Prepare tudo para uma movimentação estratégica. Ela não perguntou nada. Apenas assentiu, anotando mentalmente cada palavra. Era isso que eu gostava nela, discrição absoluta. Entrei na sala, liguei as luzes e me sentei na cadeira de couro, girando lentamente para encarar a parede de vidro que revelava a cidade. Aquele mundo lá fora era um campo de batalha silencioso, e eu estava no comando de um dos exércitos mais influentes, mas apenas alguns poucos sabiam disso. A videoconferência começou no horário. O ministro apareceu na tela, com seu tom sempre cordial, mas preocupado. Discutimos pontos estratégicos, projetos internacionais, cifras que fariam qualquer um naquelas mesas baratas do restaurante desmaiar só de ouvir. Assinei documentos digitais com uma simples confirmação biométrica. Em 20 minutos, a reunião estava encerrada. Para mim, aquilo era rotina. Para qualquer um dos idiotas que tentaram me humilhar hoje, seria inimaginável. Assim que finalizei, Claire entrou sem bater, como sempre fazia quando a urgência justificava. Trazia um dossiê físico e outro digital no tablet. Aqui está. Tudo sobre a Fitzroy Group. Sua voz era neutra, mas seus olhos denunciavam um leve brilho de curiosidade. Ela sabia que, quando eu pedi algo assim, não era para simples leitura. Peguei o dossiê, abri a primeira página e meus olhos correram pelas linhas como lâminas afiadas. Em poucos minutos, eu já tinha tudo o que precisava: dívidas ocultas em paraísos fiscais, contratos superfaturados, um projeto irregular prestes a ser auditado pelo governo, exatamente o tipo de informação que poderia transformar a arrogância em ruína. Sorri. Não aquele sorriso que se dá por cortesia, mas um sorriso frio, controlado, calculista. Prepare uma ligação com a controladoria e outra com o departamento jurídico. Vamos iniciar um processo de auditoria amanhã cedo. Claire assentiu. Eu continuei. E, Claire, depois disso, envia um convite para um jantar privado, em meu nome, para Malcolm Fitzroy. Local, minha cobertura. Quero que ele aceite. Use um tom que faça parecer uma oportunidade única para ele. Ela me lançou um olhar rápido, mas não ousou perguntar nada. Apenas saiu para executar. Fiquei sozinho novamente, olhando para a cidade. Minha mente, porém, já estava alguns passos à frente, arquitetando cada detalhe daquilo que estava prestes a acontecer. Malcolm achava que me humilhou hoje. Ele não fazia ideia de que, em menos de 48 horas, toda a sua vida mudaria para sempre. E o melhor de tudo? Eu não levantaria um único dedo. Apenas deixaria o sistema, aquele mesmo que ele desprezava, devorá-lo por dentro. Mas, confesso, parte de mim queria vê-lo antes. Queria olhar em seus olhos no momento em que a arrogância se transformasse em medo puro. Peguei o celular, rolei a lista de contatos e encontrei um número antigo, mas ainda funcional, o do nosso grupo de ex-colegas. Entrei silenciosamente, escrevi uma frase simples e pressionei enviar. Malcolm, gostei muito de revê-lo hoje. Em breve, vamos conversar de verdade. Guardei o telefone, sentindo uma calma estranha me invadir. Não era euforia, não era raiva. Era a serenidade de quem sabe que a justiça, quando guiada pela inteligência, é inevitável. Mas eu ainda não sabia que aquela noite estava longe de terminar pacificamente. Porque, enquanto eu planejara um jogo silencioso, Malcolm, bêbado e inflamado pelo ego ferido, começava a mover suas peças também. E isso só tornaria as coisas mais interessantes. Malcolm não conseguiu engolir a afronta. No restaurante, ainda cercado por seus amigos bajuladores, ele deixou a raiva fermentar em silêncio. Cada gole de uísque era uma tentativa fracassada de engolir o próprio orgulho. Aquela frase, "Você e eu não somos do mesmo tipo de gente", ecoava na mente dele como uma sirene estridente. Seus olhos vermelhos pela bebida refletiam algo além da fúria, refletiam medo. Medo de que, por trás daquela calma estranha de Griffin, houvesse algo que ele não compreendia. Malcolm, esquece isso, cara. Um dos amigos tentou intervir, colocando a mão em seu ombro. O cara não vale nada. Só um funcionário público metido a besta. Mas Malcolm não respondeu. Estava com o celular na mão, encarando a tela do grupo de ex-colegas onde a mensagem de Griffin brilhava como um desafio velado. Em breve, vamos conversar de verdade. Ele não conseguia decidir se aquilo era uma provocação ou uma ameaça. E essa incerteza estava devorando a pouca racionalidade que restava. Com um movimento brusco, levantou-se. Tragam o carro.
Sua voz, baixa, carregava um veneno frio que silenciou a mesa inteira. Thalia, que até então exibia um sorriso debochado, franziu a testa. Malcolm, deixa pra lá. Ele não vale a pena. Você sabe quem você é. Ele se inclinou sobre ela, o hálito carregado de álcool. Você acha que vou deixar aquele lixo sair por cima? Você acha que ele pode me humilhar na frente de todos e ir embora tranquilo? Seus olhos faiscavam. Hoje ele vai aprender. Aos poucos, o salão do restaurante foi ficando para trás, junto com as conversas e as luzes aconchegantes. Malcolm saiu cercado por 2 seguranças, ambos com a postura típica de cães de guarda treinados para intimidar. O Rolls-Royce negro estava parado em frente à entrada, brilhando sob a iluminação dourada da fachada. Ele entrou sem olhar para os lados, batendo a porta com força. O motorista ligou o carro em silêncio, aguardando instruções. Malcolm, porém, permaneceu quieto por alguns segundos, respirando fundo, até que finalmente murmurou. Sigam o carro dele. Quero saber onde esse filho da puta mora. Lá fora, a noite engolia a cidade com suas sombras e luzes intermitentes. Enquanto isso, Griffin, em sua cobertura, observava os dados no tablet com uma expressão quase serena. Cada linha de informação era uma peça que se encaixava no quebra-cabeça perfeito. Contratos fraudulentos, subornos escondidos sob camadas de empresas de fachada, ligações perigosas com políticos locais. A Fitzroy Group era uma bomba relógio, e Malcolm estava sentado bem no centro dela, sem nem imaginar. Claire retornou à sala, trazendo um copo de uísque e um envelope preto. Senhor, o convite para Malcolm está pronto. Precisa apenas da sua assinatura. Griffin sorriu de canto. Ótimo. Envie amanhã cedo. Quero que ele se sinta importante, antes de cair do penhasco. Assinou o envelope com um traço firme, enquanto pensava na ironia da situação. Um homem que acreditava dominar a cidade estava prestes a perder tudo, e não por um golpe de violência ou escândalo repentino, mas por algo muito mais sutil e devastador, o peso da própria arrogância esmagando na hora certa. Mas então, algo aconteceu. O interfone da cobertura tocou, interrompendo sua linha de raciocínio. Griffin franziu a testa. Era tarde, muito tarde para visitas. Levantou-se devagar, caminhando até o painel e pressionou o botão. Sim? A voz do porteiro soou trêmula, quase sussurrada. Sr. Griffin, há um Rolls-Royce parado na entrada. O motorista pediu para anunciar a visita. É, o Sr. Malcolm Fitzroy. Por um instante, silêncio absoluto. Griffin deixou o ar escapar pelos dentes, um sorriso frio surgindo nos lábios. Então ele respondeu calmamente. Deixe entrar. Desligou o interfone, virou-se e pegou o celular. Seus dedos dançaram rapidamente sobre a tela, enviando uma única mensagem para Claire. Não vá embora. Traga a pasta vermelha. Temos companhia. Enquanto isso, no elevador privativo, Malcolm subia como uma sombra carregada de veneno. Seus 2 seguranças atrás dele trocavam olhares, percebendo que aquela noite estava prestes a sair do controle. Malcolm, porém, só tinha uma coisa em mente: esmagar Griffin, fazê-lo se ajoelhar, quebrar a calma que o outro exibia como uma armadura impenetrável. Quando as portas do elevador se abriram, Griffin já estava lá, parado no centro da sala, as mãos nos bolsos, o semblante tranquilo como se tivesse previsto cada segundo daquela cena. Que surpresa, Malcolm! Sua voz soou como seda cortando vidro. Não esperava por você tão cedo. Malcolm avançou 2 passos, os olhos queimando. Corta essa merda de cordialidade. Você acha que pode me humilhar na frente de todo mundo e sair ileso? Seu tom era um rugido contido, a máscara social totalmente quebrada. Griffin não respondeu de imediato. Caminhou lentamente até o bar, pegou uma garrafa de uísque caríssimo, serviu 2 copos e ofereceu um. Beba. Vai precisar. Malcolm deu um tapa no copo, fazendo o líquido se espalhar pelo mármore. Os seguranças avançaram instintivamente, mas Griffin levantou uma mão, e eles congelaram. Não porque o respeitassem, mas porque algo no olhar deles fez hesitar, aquele tipo de olhar que um predador lança antes do bote. Então Griffin falou, baixo, firme, cada palavra carregando um peso que fez a sala inteira encolher. Malcolm, você tem ideia do tamanho da besteira que acabou de fazer? Malcolm riu, um som curto e sem humor. A besteira foi sua, idiota. Se não quiser sair daqui no lixo, ajoelhe-se e peça desculpas. Griffin se aproximou lentamente, até ficar a poucos centímetros dele. Seu rosto estava calmo, mas os olhos eram lâminas afiadas. Então ele sussurrou, para que apenas Malcolm ouvisse. Em 48 horas, seu nome vai estar em todos os jornais. Não porque você me tocou, mas porque você nunca soube com quem estava brincando. Malcolm piscou, confuso por uma fração de segundo, e foi nesse instante que Griffin colocou sobre a mesa a pasta vermelha. Ela se abriu sozinha, revelando documentos, fotos, e-mails impressos. Tudo ligado à Fitzroy Group. Tudo ilegal. Tudo pronto para destruir uma dinastia. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Malcolm olhava para as provas como se fossem serpentes vivas prestes a atacá-lo. Seu rosto perdeu a cor. E Griffin, com um sorriso frio, concluiu. Agora, vamos conversar de verdade.
Griffin manteve os olhos fixos em Malcolm enquanto ele folheava as páginas da pasta vermelha. Documentos que envolviam lavagem de dinheiro, contratos superfaturados com o governo, suborno de inspetores, nomes de laranjas, era uma radiografia precisa e fatal da Fitzroy Group. Malcolm suava frio. Seu rosto, antes rubro de raiva, agora era de um cinza pálido. A arrogância havia se evaporado como vapor d'água em metal quente. As mãos tremiam. Tentou disfarçar, recostando-se na cadeira como se ainda tivesse algum controle. Isso é montagem, disse, a voz falhando. Você não tem provas concretas. Griffin deu um pequeno sorriso e acionou o controle remoto sobre a mesa. A televisão de tela gigante atrás dele acendeu, exibindo uma gravação. Malcolm, num escritório que claramente não era o dele, recebendo um envelope pardo com dinheiro e assinando documentos ilegais. O ângulo da câmera era perfeito. Ah, Malcolm, o problema de pensar que você é um rei é esquecer que o tabuleiro pertence ao jogador. Disse Griffin, cruzando os braços. Eu sou o jogador. Você é só uma peça. O som do vídeo continuava, vozes, transações, valores, nomes. O suficiente para destruir não apenas a carreira de Malcolm, mas também arrastar a Fitzroy Group e todos os seus cúmplices junto. O que você quer? Malcolm finalmente cedeu. A voz saiu mais como um sussurro do que uma pergunta. Quero que você desapareça. Griffin disse com firmeza. Renuncie à presidência do grupo. Confesse irregularidades internas. Saia da cidade. E nunca mais apareça diante de mim. Você é só um funcionário público, caramba. Malcolm tentou, num último lampejo de revolta. Isso é chantagem. Griffin sorriu com frieza. Sou muito mais do que isso. E se fosse chantagem, você não estaria vivo para negociar. O silêncio caiu como uma pedra. Malcolm abaixou a cabeça, derrotado. Sua respiração pesada era o único som audível no cômodo. Minutos depois, ele saiu do apartamento sem dizer uma palavra, os seguranças atrás dele em silêncio absoluto. O Rolls-Royce partiu da frente do prédio como um cão recolhendo o rabo. Claire voltou à sala e encontrou Griffin olhando para a cidade através das janelas enormes da cobertura. Devo enviar os documentos para o ministério? Ela perguntou. Griffin balançou a cabeça. Não ainda. Ele vai cumprir. E se não cumprir, então, sim. Ela sentiu e deixou o copo de uísque na mesa. Algo mais, senhor? Não. Ele respondeu. Só cancele minha participação nos próximos encontros de ex-colegas. Estou oficialmente aposentado dessas infantilidades. Claire sorriu. É o mínimo que o senhor merece. Na manhã seguinte, os jornais de Langston City noticiavam a renúncia repentina de Malcolm Fitzroy, alegando motivos pessoais. O mercado reagiu em choque. As ações da Fitzroy Group despencaram. Investigações foram abertas. E, discretamente, Griffin recebeu um envelope preto com um cartão escrito à mão. Você venceu. E eu aprendi que não se brinca com certos homens. M. Griffin o guardou numa gaveta, trancou, e nunca mais tocou no assunto. Fim. Se você curtiu essa história e quer mais contos como esse, cheios de tensão, reviravoltas, vingança inteligente e finais poderosos, siga o canal Curtas do Reddit. Tem muito mais vindo por aí. Não perde!